Bom dia, gente. Estamos de volta depois de um tempinho aí, jogando um torneio, como falei a vocês, em uma pessoa. Eu consegui o objetivo, né? O objetivo era conseguir 4 pontos em 6. Consegui 14 pontos de rate. Para quem não conhece, o rate é a pontuação que você inicia quando você for jogar algum torneio oficial. Você começa com rate e dependendo da sua performance no torneio, você vai ganhar rate ou não. Eu tô com 1800 e acho que 1860, alguma coisa assim. Eu ganhei 14 pontos nesse torneio. Tive oportunidade até de ficar um pouco melhor, mas acabei forçando uma partida que estava empatada e acabei perdendo para um match nacional. E a outra partida que eu perdi foi para o campeão, que era o favorito do torneio, que é o Iago Santiago, o grande mestre. Uma partida até que estava bem, um determinado momento equilibrada, mas eu tentei forçar, né? Tentei atacar demais e um erro que você comete com um grande mestre e você não consegue mais recuperar. E foi o que aconteceu. Depois do meu erro, ele explorou e eu não consegui mais me equilibrar na partida e acabei perdendo, né? Mas de qualquer forma foi interessante. Eu vou terminar essa série que eu falei com vocês de algumas partidas de Mario, né, que foi campeão baiano de 2022. Vou mostrar mais duas partidas a vocês. E na próxima semana eu vou mostrar duas partidas minhas contra o vice-campeão do torneio e Luciano Zali, que na verdade, era o meu maior adversário. Ele estava tentando tirar o título, né? Defender o título, na verdade, porque o primeiro circuito quem foi campeão foi ele. Ele estava tentando manter, né? Então eu vou mostrar as duas partidas na próxima quarta-feira para vocês. E na próxima semana eu já começo a falar do torneio, esse torneio de João Pessoa. Vou mostrar umas partidas minhas, vou mostrar umas partidas do Iago também. Também o que me deixou um pouco surpreso na partida com ele é que o Iago ele sempre foi um jogador muito agressivo e na minha partida ele jogou bem posicional. Ele não partiu para o que eu esperava e acabou me tirando também um pouco do foco, né? Mas é bom para aprendizado, né? Então vamos lá, essa partida de Mario ele jogou com o Vitor. O Vitor é um jogador muito forte, um jogador promissor do xadrez baiano. E, inclusive, nesse torneio eu perdi a última partida para ele. O Vitor está de brancas e o Mário vai estar de negras. Né? O Vitor começa o jogo com D4, o Mário joga cavalo F6, C4. Eu não vou entrar muito nessas linhas não vou discutir muito a abertura. Vocês vão observar que a ideia da abertura, tanto de um lado como do outro, é de liberar as peças, né? O branco joga bispo, joga bispo, bispo G2, com a ideia de caso, caso as peças, as negras capturem aqui, as brancas ela pode controlar o centro se quiser, ou pode capturar esse peão. Quando o peão capturar C4, tem dama A4 cheque. E quando as negras defender o cheque, a dama que está aqui vai capturar esse peão. E aí fica a diagonal aberta, né? Então não é bom normalmente tomar esse peão aqui. E aí por isso o Mario joga bispo E7, cavalo F3, roque, roque, C6, dama E2. A ideia de dama E2 é apoiar, né? Caso a captura das negras aqui, ele vai capturar de dama. Torre D1, centralizando as torres. Bispo E6, bispo A6. A ideia de bispo A6 é pressionar
o ponto C4, cavalo D2, defendendo, cavalo D7. Isso aqui é tudo desenvolvimento. Observe que as negras já desenvolveu as peças menores, os dois bispos, os dois cavalos. Dama 4, a ideia de dama 4 é atacar o bispo de A6. Aqui existe duas possibilidades de se jogar essa posição. Uma é dama C8, defendendo um bispo, e outra é bispo D7, entrando na grande diagonal. Nós prefere jogar bispo D7. O Vitor volta com dama C2, torre C8, E4. A ideia de explorar o centro, né? Tentativa de explorar o centro. Captura em C4, captura com cavalo, e esse lance é muito importante. As peças negras estão melhor desenvolvidas e Mário tenta abrir a posição, né? Então ele joga o C5, o Vitor joga E5. Por quê? Quando ele joga C5, deixa eu voltar aqui para vocês verem, o bispo está limitado pelo peão. A ideia de jogar C5 é liberar o bispo, e agora o bispo já ataca esse peão, junto com o cavalo de F6. Então se capturar aqui, pode até ter um intermediário com o bispo captura o peão, atacando a dama para depois capturar esse peão que foi capturado aqui. Por isso o Vitor joga primeiro E5, o cavalo vem para a casa boa, a casa D5, e o Vitor joga a dama E4. Esse dama E4 é um pouco perigoso porque fica um raio-x no bispo, né? Mas agora o cavalo não pode sair porque o bispo ia cair, né? O bispo cairia se você tirar o cavalo daqui, a dama vai capturar o bispo, pois o bispo não tem defesa. Então ele captura o peão, dama captura, a dama vem para uma casa atacando o cavalo, de E4. O cavalo retorna, com a ideia de trocar o cavalo de C5, como eu disse a você, está muito forte aqui nessa posição, de D5. Torre D8, captura o cavalo, captura de bispo, torre E1, cavalo C5. Agora existe um raio-x, a ameaça é bispo captura cavalo, porque aí ficaria a torre de frente com a dama, e se você fosse capturar, quando o bispo capturar o cavalo, se você capturar o bispo, a dama vai cair. Então existe uma ameaça agora aí. O Vitor tira essa ameaça, o Mário joga dama B7. Agora o que acontece? Essa diagonal, existe uma pressão na diagonal, essa diagonal branca, com o bispo e com a dama. E ainda existe um raio-x da torre em cima da dama. E o Vitor acaba jogando torre E3, que é um erro, né? Porque deixou o raio-x, o cavalo vai sair e sai atacando a torre. Sai atacando a torre, né? E com esse ataque na torre, acaba tendo que ou tirar a dama e perder a torre inteira, ou você trocar o cavalo e a torre, o cavalo e a torre por uma dama. Então, Vitor prefere trocar o cavalo e a torre por uma dama, em vez de perder a torre inteira. E o Mário joga bispo 4, com a ideia de liberar espaço para a torre, né? Para a torre jogar. O Vitor joga H4, torre cheque, torre deu um cheque, rei. Aqui a partida já está perdida, gente, certo? O Vitor ele pode jogar aqui um pouco mais, mas a partida já está perdida já. Por quê? As peças das brancas estão todas descoordenadas, tá vendo?
E além de tudo, esse bicho não tem casa boa para jogar. Além da pressão que existe nesse ponto aqui de F3. E aí o Mario joga H6 para evitar qualquer tipo de checkmate, né? Chegando com a torre aqui para tentar dar checkmate. Com a torre aqui para tentar dar checkmate. Ele já joga o H6, porque qualquer coisa ele pode correr com o rei para a casa H7. Torre E3. Bispo C5 atacando a torre. E aí vem o sacrifício do Vitor tentando aliviar um pouco a posição. Torre captura bispo. Dama captura bispo. Torre captura 7. Torre captura C1. E cavalo. Cavalo G5. O cavalo G5, o que acontece? Ataca com a saída do cavalo, a diagonal é atacada pelo bispo. Entretanto, se o Mario quisesse, ele poderia até trocar aqui, capturar aqui com a dama, dando um cheque, né? Depois capturar o cavalo, isso aqui também tá ganho. Mas ia ter mais jogo, né? E aí o Mario preferiu não entrar nisso, jogou dama F5. Depois de torre cheque, ele joga bispo E7. O cavalo retorna para defender o peão. E a dama invade atacando o peão. Esse peão aqui, esse peão não tem defesa, né? E não existe ataque aqui para as peças brancas. Aqui uma questão de tempo mesmo. E aí o Vitor abandona. Já podia ter abandonado antes, né? Porque antes a partida estava perdida também. Mas ele quis tentar jogar para ver se conseguia alguma combinação, alguma coisa. E aqui o Mario, mais uma partida que o Mario jogou bem. A gente vamos ver agora a outra partida, a última partida dessa série, que é a partida que ele jogou contra o Bolivar, que é um grande jogador também. Bolívar. E o Mario tava de brancas. Deixa eu botar aqui na vez para vocês. Pronto. Aqui o Mario tá de brancas, certo? Ele joga D4. O Bolívar joga cavalo F6, cavalo F3, G6, C4, C5. O Bolívar tenta entrar na estrutura da. Ele começou talvez pensando em uma Índia da Dan, uma Índia do Rei. E aqui tá entrando na. Esqueci a abertura, que é a abertura que tal jogava muito. Que é com C5. Cavalo C3. Capturou. Bispo G5 e aqui é 4. Esse é 4 ele entra num sistema Marox. Qual a ideia? É a ideia de controlar esse ponto aqui de D5 e o ponto de B5. Então esses dois peões ele pressiona esse ponto junto com esse cavalo. A ideia de controlar isso aqui é evitar que as negras tenham espaço para colocar as peças, né? E aí o Bola vai jogar o D6, a ideia de D6 é evitar o E5, ganhando mais espaço para as brancas. Bispo E2 roque e cavalo C6. A ideia da troca aqui, se trocar não teria nenhum problema para as pretas, até porque quando você está com uma posição restringida, quanto mais trocas tiver de peça melhor. Bispo E3, o Mario desenvolve mais uma peça. O Bolívar também desenvolve jogando o bispo D7. Bispo D2 ou dama D2, a ideia é de trocar esse bispo de casas pretas, que é uma das peças muito fortes nessa estrutura aqui, a estrutura Marox. E aí o Bolívar joga cavalo G2, cavalo G4, troca o bispo. Aqui tem um lance também
F3 se quisesse jogar, mas Mario já faz umas trocas com a ideia de entrar no final com o bicho contra o cavalo. Aqui a partida está muito equilibrada. Depois desse lance, tem um lance também. Tem um lance dama H5, se quisesse jogar. Tem H5 também para as negras. Ou bispo E6 que foi jogado. Depois de bispo A6 captura. Captura aqui atacando a torre. A torre sai e joga D5. Aqui a partida está bem equilibrada. Torre E8 atacando o peão. Dama captura. Torre de C. Torre de A C8. Captura o peão. Torre atacando o bispo e o peão. E aqui é o erro, que começa a dar vantagem decisiva para as peças brancas, né? O Bolívar ele tenta trocar as damas, né? E não era a ideia, não é bom você trocar logo as damas nesse tipo de estrutura. O bispo ele é equilibrado com o cavalo, entretanto, o bicho é mais forte quando tem um peão avançado, um peão passado, né? Esse bicho de casas brancas aqui contra os cavalos, no final seria muito ruim. Então, até a troca aqui, que não tivesse a sequência que Mário achou, não seria bom um final desse contra essas peças. Até porque depois das trocas, você vai ter torre jogando aqui em E1 e vai ter três peças atacando isso aqui, né? Então, só que o Mário achou um lance importante que foi cavalo captura peão. Porque o que acontece? Se você tomar aqui, você vai trocar a sua dama por um cavalo e um bispo e uma torre. Se tomar lá, toma cheque, cai na torre, né? Então, ele jogou torre 6, tentando evitar toda essa confusão. Na troca, sobra um cavalo D6 que define a partida. O que acontece? O cavalo ele ataca a torre e ataca o bispo. O bispo já tem uma peça, já está sendo atacado pela torre. Então são duas peças atacando o bispo. Tinha que ter outra peça defendendo. Se as brancas tentarem jogar torre, né, torre aqui para defender com duas peças, você pode, se jogar essa torre daqui para cá, captura a torre de lá. Se jogar essa torre aqui, cai a peça, né? Então ele vai ficar inferior, vai ficar perdido mesmo, vai jogar um final perdido. Então por isso o Bolívar, ele depois desse lance de Mário, ele abandonou. E aqui é a disputa do primeiro lugar. Na época estavam disputando a primeira colocação. Quem ganhasse era o primeiro. E o Mário começou a ganhar a dianteira a partir dessa partida aqui. Certo? Espero que tenham gostado dessa série. E próximo sábado já vou falar do torneio Bob Ficha que eu joguei. Vou falar de algumas